Para alcançarmos o objetivo deste vídeo, precisamos definir que o chifre pequeno de Daniel 7 e de Daniel 8 são os mesmos. E esses chifres pequenos são, definitivamente, Satanás, o príncipe deste mundo. João capítulo 12 versículo 31. E por Satanás ser um príncipe, e não um rei, é simbolizado como um chifre pequeno, pois caso fosse um rei, seria simbolizado simplesmente como um chifre, como via de regras ocorre em profecias. Ficou bem explicado que o chifre pequeno é um símbolo de Satanás. Uma explicação sem precedentes, diga-se de passagem. Uma explicação em que foi possível compreender inclusive o propósito de Satanás ter sido denominado de príncipe deste mundo. Mas eu sempre ouvi falar que o chifre pequeno é um símbolo do anticristo. Queria saber mais a respeito. Por que dizem que o chifre pequeno é o anticristo? Deus decidiu na eternidade que tais explicações seriam concedidas em primazia a um povo que mora na linha do Equador. Ou seja, o receptor primário dessas explicações já suscita que o ineditismo delas está além do esforço humano. Glória a Deus por isto. Quanto ao anticristo ser o chifre pequeno, está correto. Está correto na medida em que Satanás irá incorporar em plenitude na pessoa do anticristo, Apocalipse capítulo 13 versículo 2, agindo assim, por meio dele. Portanto, vale frisar que Satanás será um com o anticristo. Definido então, que o chifre pequeno também simboliza o anticristo na condição de manifestado. Isto é, com Satanás incorporado nele. O que ocorrerá na grande tribulação mundial, Apocalipse capítulo 13. Precisamos agora compreender que não obstante ele simbolizar Satanás, e o anticristo manifestado, o chifre pequeno também simboliza o romano Tito, em Daniel 7. E o grego Antíoco Epifânio, em Daniel 8. Portanto Tito e Antíoco Epifânio são tipos do anticristo. No que tange Daniel 7. O chifre pequeno surge na cabeça de uma besta. Daniel 7, versículo 8. Besta que por sua vez representa o Império Romano, o que já sinaliza para o romano Tito. Outro sinal está nos 3 chifres que foram arrancados para que o chifre pequeno se estabelecesse. Ou seja, estes 3 chifres simbolizam os 3 imperadores que tiveram passagem muitíssimo rápida para que Vespasiano estivesse como imperador e seu filho Tito como príncipe. Chifre e chifre pequeno, respectivamente. Na invasão de Jerusalém no ano 70. Gostaria até de sistematizar um pouco mais, listando os imperadores romanos até Vespasiano. 1º Júlio César. 2º Augusto. 3º Tibério. 4º Calígula. 6º Nero. 7º Galba. 8º Otto. 9º Vitélio. E 10º Vespasiano. Portanto, os 3 imperadores que tiveram passagem muitíssimo rápida foram Galba, Otto e Vitélio. Outra observação está no fato do afronte a Jerusalém iniciar justamente no ano 66, com Nero. Ou seja, no ano 66, com o 6º imperador, o que alude ao 666. Do ano 66 ao ano 70 depois de Cristo, teve lugar a revolta dos judeus contra os romanos e a guerra que se seguiu. O César de então era Nero, o qual escolheu seu mais hábil general para sufocar a rebelião. No ano 66, quando começou a insurreição, o legado romano da Síria, Sérgio Galo, atacou Jerusalém com 40.000 soldados. O ataque foi tão violentamente repelido que Galo teve que retirar-se para Cesareia, perdendo 6.000 homens. No dia da Páscoa do ano 70 depois de Cristo, Tito surgiu com seu exército de 50.000 homens diante dos muros de Jerusalém. Após 5 meses de assédio, os muros foram derribados, o templo incendiado e a cidade assolada. Vamos compreender agora que assim como o chifre pequeno, em Daniel capítulo 7, é uma representação do anticristo, e parcialmente de Tito. O chifre pequeno, em Daniel capítulo 8, é uma representação do anticristo, e parcialmente do Antíoco Epifânio. Portanto,
reforçando, assim como o romano Tito está para o chifre pequeno em Daniel capítulo 7. O grego Antíoco Epifânio está para o chifre pequeno em Daniel capítulo 8. E assim como o chifre pequeno em Daniel capítulo 7, surgiu em uma besta que representa Roma. O chifre pequeno em Daniel capítulo 8, surgiu em um bode que representa a Grécia, Daniel capítulo 8, versículo 21. O bode representa, sim, a Grécia. Daniel capítulo 8 versículo 21. Mas antes precisamos lembrar que o bode se apresentou primeiro com um chifre. Daniel capítulo 8 versículo 5. E que após derrotar o carneiro, isto é, após derrotar o Império Medo-Persa, este chifre quebrou e em seu lugar, surgiu outros 4 chifres. Daniel capítulo 8 versículo 8. E posteriormente, a partir de um dos 4 chifres, surgiu o chifre pequeno. Daniel capítulo 8 versículo 9. Portanto, o bode apresentou simbolicamente logo o imperador Alexandre o Grande. Em seguida, após sua morte, apresentou os 4 generais que assumiram o Império Grego. E após todo um resumo histórico, apresentou Antíoco Epifânio. A característica de Antíoco Epifânio que pontualmente mais sinaliza para o anticristo é a de ser um idólatra de escultura. Pois ele não só cometeu o sacrilégio de matar um porco no altar, como também inseriu no templo de Jerusalém uma escultura de Zeus. Essas ações ficaram conhecidas como abominação desoladora. Daniel capítulo 11 versículo 31. Além disto, Antíoco IV, já autodenominado Epifânio, que significa glorioso, proibiu a circuncisão, a guarda do sábado e a posse do livro da lei. Logo, ele não respeitou o desejo daquela congregação que profeticamente significa mulher. E ainda se proclamou a encarnação de Zeus. Daniel capítulo 11, versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Daniel, capítulo 11, versículo 37.